Bom, gente, então a partir de agora ela está sendo gravada, né? E aí eu vou disponibilizar ela no Google Sala de Aula para depois vocês fazerem, reassistirem caso precise tirar alguma dúvida, enfim. Então essa correção da atividade que eu enviei para vocês na semana passada, né? E agora a gente vai corrigir. São 4 questõezinhas. Questão número 1. Descreva o que são solução, soluto e solvente. Alguém pode me dizer quem é quem aí no jogo do bicho? Ok, sem pressa. Pegue lá a sua atividade. Algum outro aluno aí que possa dizer o que é solução, soluto e solvente? Bora ver. Ninguém, gente, eu não acredito. Rapaz, como é que pode? Pois bem, gente. Oi? Solução é a mistura das substâncias, não. Mistura, né? Ó, só... Aí soluto é o que vai ser misturado e o outro qual é o nome? Solvente. E o solvente é o que vai dissolver Só o tenham soluto. isso, só tenham atenção em relação a esse termo mistura, viu? Porque mistura, por definição, ela é diferente de solução, viu? É por isso que eu costumo dizer para vocês que, só para fins didáticos, só para vocês colocarem na cabecinha que pode usar a palavra mistura, mas é como se fosse um agregado, né? Uma união de substâncias. E aí eu formo uma solução. E aí o que é característico da solução é o fato de ter, vamos dizer, dois constituintes principais, que é o soluto e o solvente, né? Soluto é aquele que dissolve e solvente é o que causa a dissolução do outro, né? Então, quando eu tenho o soluto, aquele que vai ser dissolvido em meio aquoso, né? Aí, no caso, o solvente será o meio aquoso, né? Aquele que vai fazer a dissolução do soluto. Aí, quando eu tenho a união deles dois, eu tenho a formação de uma solução. Inclusive, eu tenho, fazendo a correção das atividades de vocês, né, de todas as turmas, aí eu vi a resposta bem resumida, eu achei bem legal. Aqui, dizia que soluto é o que vai ser dissolvido, solvente é o que dissolve, e solução é o soluto mais o solvente. Então, de uma certa forma, dá para entender isso, né? Então, é só vocês não confundirem o que é soluto e solvente. É só lembrar lá do salzinho, da açúcar. Então, o sal ou o açúcar em meio aquoso, no caso, o soluto vai ser o sal ou o açúcar, né? Por exemplo. E o solvente vai ser a água, que no caso vai ser a substância que vai dissolver as outras. Então, tem só uma resposta aqui geral, né? Então, solução é um sistema homogêneo de substâncias em que uma dissolve a outra. Soluto é a substância dissolvida, enquanto solvente é a substância que dissolve. Viu? Que no caso causa. Desculpa. Que no caso causa a dissolução da outra, né? E um detalhezinho. Eita, me engasgando, meu Deus, meu pai. Enfim, aqui, ó, só um detalhezinho em relação a isso, ó. Sistema homogêneo. Então, numa solução, eu não consigo diferenciar as fases, viu, gente? A menos que ela se torne supersaturada. Quando ela se torna supersaturada, é quando tem aquela formação do precipitado no fundo do sistema, né? Então, quando tem esse excesso de soluto que eu acrescento na solução, aí tem esse depósitozinho no fundo, né? Esse acúmulo de precipitado. Aí ela deixa de ser homogênea para ser heterogênea. Mas enquanto eu não consigo diferenciar, eu tenho ali uma solução, viu? Depois é uma solução supersaturada, que aí é outro aspecto que a gente estuda depois. Enfim, então, de maneira de regra geral, a resposta pode ser essa, né? A solução é um sistema homogêneo de substâncias em que uma dissolve a outra. Soluto é a substância dissolvida, enquanto solvente é a substância que dissolve, né? Que causa a dissolução do soluto. Enfim. Então, vamos para a questão 2.
Então, a questão 2 diz o seguinte: foram preparados em um laboratório duas soluções, solução A e a solução B. A solução A foi preparada com 50 gramas de cloreto de sódio, dissolvida em 200 ml de água, enquanto a solução B foi preparada com 100 gramas do mesmo sal, né, do cloreto de sódio, em 400 ml de água. Qual das soluções é mais concentrada? Por quê? Bom, gente, para a gente resolver essa questão, a gente tem que primeiro descobrir a concentração da solução A e a concentração da solução B. Então, para isso, a gente vai ter que relacionar, né? Vai ter que dividir a massa do soluto pelo volume da solução. Então, só lembrando, quando a gente vai calcular a concentração, a gente pode calcular de 3 formas diferentes, né? Vai depender dos dados que vão ser, no caso, dados para a gente, né? Vão ser divulgados. Então, aqui, ó, para calcular a concentração, eu posso, primeiramente, relacionar a massa pelo volume. Então, eu posso estabelecer uma relação de concentração utilizando o valor da massa do meu soluto com o valor do volume da minha solução final, né? Também, outra variação da fórmula de concentração é onde eu posso calcular a concentração a partir da quantidade de matéria da minha solução, né? Então, eu tenho N, que vai ser a quantidade de matéria, dividido por V, que vai ser o meu volume. Então, isso aqui é outra variação da forma de eu calcular a concentração. E, por fim, tem outro jeito. Agora eu tô gaga. Então, tem outro jeito da gente também calcular a concentração. Como? Quando eu relaciono a massa do meu soluto dividido pela massa molar dele, que são meu emissão, vezes o volume da solução. Então, aqui é outra forma de calcular a concentração. Agora, atenção para um detalhe. Quando eu relaciono massa do soluto, e massa molar dele, eu tenho quem? A minha quantidade de matéria, que é quem? Que é o meu Nzinho. Então, ó, se a gente pegar essa parte bem aqui, dessa terceira variação da concentração, eu vou estar transformando essa fórmula em quem? Nessa segunda variação bem aqui, ó, que é o Nzinho. Só que nem sempre eu vou ter os dados necessários. Então, vão existir situações que, por exemplo, vai pedir para calcular a concentração e aí já vai me dar o valor de N, que é a concentração em quantidade de matéria, né? No caso, vai ser em mols. Vão existir situações em que eu vou ter que usar a massa do soluto e a massa molar dele, né? Que é para eu poder achar o Nzinho. Então, vão existir situações que eu vou utilizar uma e tem situações que eu vou utilizar outra, viu? É só para esclarecer esse detalhe. Só que nesse caso aqui, para calcular, eu tenho quais as informações que foram me dadas? Foram me dadas a massa do cloreto de sódio e o volume dele. Ora, então não está falando aqui nem quantidade de matéria, nem massa molar, nem nada, né? Então, eu esqueço essa variação e esqueço essa outra. Eu vou utilizar essa primeira aqui, ó. Que a concentração vai ser igual à massa do meu soluto dividido pelo volume da solução. Então, tá aqui. Beleza, então bora calcular aqui primeiro a concentração da solução A. Solução A. Eita, tem gente chegando atrasado na aula. Enfim, então vamos ver aqui, a solução A. Qual foi a massa do meu soluto? Ó? Qual foi a massa do cloreto de sódio? 50 gramas. Então, eu boto aqui, ó. A massa foi 50 gramas, beleza? Agora, bora ver aqui, ó. Esses 50 gramas de cloreto de sódio foi dissolvido em 200 ml de água. Então, qual é o volume da minha solução? 200 ml. Beleza. Tá me dando a massa, tá me dando o volume, eu posso calcular, ó, utilizando essa fórmula aqui. Então, eu vou botar aqui, ó. A concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, a minha concentração vai ser igual. Qual o valor da massa? 50. O valor do volume? 200. Corta um zero, corta um zero. 5 dividido por 20. Segundo os meus cálculos, 5 dividido por 20 vai dar 0,25.
0,25 o quê, professora? Aí eu vou relacionar aqui, ó, a unidade de massa e a unidade de volume. Qual é a unidade de massa que foi utilizada? Grama. E a unidade de volume que foi utilizada? ml. Então, beleza. Então, a concentração da solução A é essa daqui, de 0,25 gramas por ml. Então, a cada ml dessa solução, eu tenho 0,25 gramas de cloreto de sódio. Agora, bora fazer da solução B. Vou passar um tracinho aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Solução B. Qual é a massa do soluto que foi utilizada? Enquanto a solução B foi preparada com 100 gramas do mesmo sal, então a massa dele é 100. Beleza. Em 400 ml de água. Beleza, então o volume aqui é 400 ml. Vamos ver aqui agora. Vou usar a mesma formulazinha, ó. Concentração vai ser igual a massa dividido pelo volume. Então, a concentração vai ser igual. Qual é o valor da massa? 100. O valor do volume, 400. Corta um zero, corta um zero, corta outro zero, corta outro zero. Fica 1 dividido por 4. Vamos imaginar, eu tenho R$1 e divido para 4 pessoas. Cada pessoa vai ficar com quanto? Com 25 centavos, né? Então, 0,25. Quais foram as unidades relacionadas? Grama e ml, né? Então, é grama por ml. Eita, professora, na solução A deu 0,25 e na solução B deu 0,25 também. Qual é a que é mais concentrada? Nenhuma, gente. Por quê? Porque elas têm valor de concentração igual. O que eu quero que vocês entendam aqui essa questão de concentração é sempre uma relação que eu faço. Então, vão existir situações que eu vou ter uma maior quantidade de solvente e uma maior quantidade de soluto. E vão existir situações que eu vou ter uma menor quantidade de solvente e uma menor também quantidade de soluto. Mas isso não quer dizer que uma é maior do que a outra. Enfim, o que vai determinar é sempre a proporção. Podem existir situações que, por exemplo, eu posso ter uma quantidade muito grande de soluto e uma quantidade menor de solvente, né? Então, essa solução ela pode ser muito concentrada, em compensação de outra, que, por exemplo, eu posso ter uma quantidade muito grande de solvente, né? E uma quantidade menor de soluto. Então, vai ser uma solução que ela não vai ser tão concentrada, né? Em relação à outra. Só que nesse caso aqui, elas apresentam, vamos dizer, valores proporcionais, né? Porque aqui, ó, uma apresentou concentração de 0,25 e a outra também de 0,25 gramas por ml. Então, elas seguem a mesma proporção. Então, elas têm concentrações iguais. Então, vamos só botar aqui a respostinha, né? Qual das soluções é mais concentrada? Nenhuma. Nenhuma. Por quê? Porque ambas apresentam valor, né? Valor de concentração iguais. Viu? Então, nesse caso, não tem uma mais concentrada do que a outra. Elas têm valor de concentração iguais, viu? Justamente por isso, ó, porque elas apresentaram o mesmo valorzinho de 0,25 gramas por ml. Alguma dúvida em relação a isso? Parece que não, né? Então, eu vou seguir o baile. Chegou no final. Oi? Não, elas apresentam concentração igual porque elas têm o mesmo valor de concentração, né? De 0,25, a mesma proporção. Ótimo, né? Beleza. Então vamos lá, vamos seguir o baile. Questão 3. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada utilizando 25 gramas de nitrato de potássio em água, produzindo 1,5 litro de solução.
aí é dado a massa molar do nitrato de potássio, né? Que é 101,1 gramas por mol. E aí as alternativas, A, B, C, D ou E. Beleza. Vamos ver aqui o que foi me dado. O que é que está me perguntando? A questão que é o quê? Que eu calcule a concentração em mol por litro. Gente, sempre quando eu falar em mol por litro, em mol, eu estou falando de quê? De quantidade de matéria. Beleza. Se eu estou falando de quantidade de matéria, eu estou falando de quem? Daquele Nzinho. Vocês se lembram? Beleza. Para eu calcular esse Nzinho, eu preciso do valor em mol, né? Só que a questão está me dizendo o quê, ó? A concentração, calcula a concentração da solução que foi preparada utilizando 25 gramas de nitrato, está me dando a massa e está me dando o volume da solução. E como informação complementar, está me dando a massa molar desse carinha. Então, ó, eu poderia calcular utilizando aquela formulazinha, ó, N dividido por V. Só que eu não posso, por quê? Porque o meu N, ele não está sendo dado em mol. Ele está sendo dado o quê? Ele está sendo dado a massa do soluto e a massa molar dele. Ah, então não dá para usar essa. Eu vou ter que usar aquela que eu relaciono a massa do soluto, a massa molar dele e o volume. É essa que eu vou utilizar. Sempre lembrando que quando eu relaciono o Mzinho com o Mzão, eu vou ter quem? O Nzinho, viu? Então, essa fórmula aqui é como se fosse, essa terceira variação aqui é como se fosse uma fórmula aberta dessa segunda aqui, né? Que a concentração é igual a N dividido por V, né? A quantidade de matéria dividido pelo volume. Vão existir situações que vão te dar o valor, né? Vamos dizer, da concentração do soluto, né? Em quantidade de matéria. E não necessariamente pedir que tu relacione a massa com a massa molar dele. Às vezes vai vir, calcule a concentração em quantidade de matéria de uma substância que apresenta 2 mol diluído em meio litro. Enfim, aí tu vai utilizar essa segunda fórmula aqui. Mas como essa questão te dá esses dados, quer que tu calcule a concentração em mol por litro, mas está te dando a massa, o volume e de bônus a massa molar, então tu vai utilizar essa fórmula aqui, beleza? Então vamos ver aqui, vamos anotar as informações. Então, a massa do meu soluto foi 25 gramas, né? Beleza. Qual é o volume de solução que vai ser produzido? 1,5 litro, 1,5 litro. Beleza. O que é que foi me dado aqui também, ó? A massa molar. A massa molar é quanto? Meu Mzão. 101,1 gramas por mol. Beleza. Se eu vou usar essa fórmula aqui, então vou só reescrever ela bem bonitinha. A concentração vai ser igual a massa do soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume da minha solução. Então, vamos ver. O C é o que eu quero descobrir, né? A concentração. Então, a concentração vai ser igual... Qual o valor da massa? 25. Qual o valor da massa molar? 101,1. Vezes o valor do volume? 1,5. Beleza. Agora é só eu desenvolver o cálculo. Então, a concentração vai ser igual. Vamos logo multiplicar isso aqui de baixo. Então, a gente repete o de cima, né? Então, 101,1 vezes 1,5, segundo os meus cálculos, dá 151,65. Enfim, 151,65. Então, dá esse valor. Eu vou fazer o que agora? Eu vou dividir, né? O 25 por 151,65. Então, segundo os meus cálculos, 25 dividido por 151,65 dá 0,164 e mais uns numerozinhos. Aí, qual é a unidade que eu vou utilizar aqui, professora? Ora, vamos reorganizar o pensamento. Se eu estou relacionando massa e massa molar, e quando eu relaciono elas duas, eu tô, no caso, determinando a minha quantidade de matéria,
E quando eu falo em quantidade de matéria, eu estou falando de mols, então vai ser a unidade mol. Agora é só mol, professora? Não. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração também a unidade de volume que está sendo utilizado aqui. Que no caso foi qual? Ó? Litros. Então vai ser mol por litro. Até porque também a questão está me pedindo que eu dê a concentração em que unidade? Ó? Em mol por litro. Então a minha resposta vai ser mol por litro. Então a concentração vai ser 0,164 mol por litro. Qual é a alternativa que satisfaz? Ó, a letra A é 64, a letra B é 25. A letra C é 1,64. Não é essa, viu? A letra D é 0,25 e a letra E é 0,16. Só faltou o 4, né? Se a gente fosse arredondar para duas casas decimais, seria essa daqui, né? Então é a letra E. 0,16 mols por litro. Alguma pergunta em relação a essa questão? Parece que não, né? Então eu vou seguir o baile. Segue o baile. Questão 4. Beleza, questão 4. Deixa eu olhar aqui que vocês estão olhando no chat, falando no chat, porque subiu uma mensagenzinha bem aqui. E eu não vi. Vou a próxima questão porque eu não tô conseguindo abrir, não. Então, beleza. Então. Ai, Helen, eu tô sem internet. Mas não entrou, eu tô dando logo isso aí. Quem? A Ellen? Tá. Enfim, vamos ver aqui. Questão 4. Determine o volume final de uma solução que apresente concentração igual a 1 mol por litro, sabendo que foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio. E a massa molar do cloreto de sódio é 58,5 gramas por mol. Então, vamos ver aqui. A questão que eu faço o quê? Que eu determine o volume final. Ora, então quem é que eu tenho que descobrir? O meu V. Ó, é o V que eu não sei nessa questão. Mas o que é que a questão me informa? Ela diz que a concentração, ó, a concentração, então é o meu Czinho. O meu Czinho é igual a quanto? Ó? A 1 mol por litro. 1 mol por litro. Beleza. Sabendo que foram utilizados 117 gramas de cloreto de sódio. Então, qual é a massa, né? A massa do meu soluto é 117 gramas. Beleza, 117 gramas. E aí, de brinde, dá aqui informação da massa molar, né? Então, meu Mzão é igual a quanto? A 58,5 gramas por mol. Beleza? Ora, de cara aqui a gente meio que já sabe qual a fórmula que a gente vai utilizar, né? Ó, lembrando, vou botar até aqui do lado. Posso calcular C é igual a M dividido por V. Pode ser C é igual a N dividido por V. E pode ser também C igual a M dividido por Mzão, vezes Vzinho. Não é isso? Olha aí, ó. Aqui relaciona massa e volume. Aqui relaciona quantidade de matéria e volume. Aqui relaciona massa molar e volume. Que, de outra maneira de ver, também é como se fosse essa segunda, né? N dividido por V. Então, vamos ver aqui. Então, se eu tenho o valor da concentração, o valor da massa do meu soluto e o valor da massa molar dele, eu só tenho que descobrir o volume, né? Então, eu vou utilizar, ó, essa terceira variação aqui. Então, vamos ver, ó. A concentração vai ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar dele vezes o volume da solução. Então, aqui, ó, a concentração vai ser... concentração não, gente. A concentração já me foi dada. Deixa eu apagar aqui. Vamos só substituir os valores aqui. Qual é o valor da concentração? 1, né? Então, vai ficar 1 é igual... Qual é o valor da massa do soluto? 117. Dividido. Qual é o valor da massa molar dele? 58,5. Vezes. Qual é o valor do volume dele? Não sei. É o que eu vou descobrir. Beleza. Então,
a minha equação fica organizada dessa forma. 1 é igual a 117 dividido por 58,5 vezes V. Para facilitar a nossa vida, a matemática permite fazer uma pequena troca aqui. Que troca? Do 1 e do V. O 1 está no primeiro membro da equação, né, do lado de cima. E o V tá no segundo membro da equação, do lado de baixo. Então, eles estão em lugares opostos, né? Se eles estão em lugares opostos, eu posso trocá-los de lugar sem alterar o valor da minha equação. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou trazer o Vzinho para cima e vou botar o 1zinho lá para baixo. Então, vai ficar, ó, V é igual a 117 dividido, aí eu repito o restante, 58,5 vezes, ora, se o V foi para cima, o 1 vem para baixo, né? Vezes 1. Então, vai ficar, ó, o volume vai ser igual a 117, 58,5 vezes 1, 58,5. Então, bora ver aqui. O meu volume vai ser igual 117 dividido por 58,5, segundo os meus cálculos, vai dar 2. E qual é a unidade de volume que eu estou trabalhando aqui? Vai ser litros, né? Então, 2 litros. Então, esse é o valor do meu volume, né? Da minha solução. Qual é a alternativa? Letra C. Alguma dúvida em relação a isso? Em relação à unidade, alguma dúvida assim? Professora, por que é em litro, né? Em ml, se ainda agora a senhora estava fazendo por ml? Porque nesse caso aqui, gente, a gente usa o valor padrão, né? Que foi, no caso, o valor padrão é sempre dado em litro, o volume é sempre dado em litro. A menos que a questão te permita calcular em ml ou em outra unidade de volume, você utiliza, mas nessa aqui, como a gente está fazendo o caminho inverso, e a gente tem que atentar para um detalhe bem aqui também, ó. Quando a concentração é dada, ela é dada em mol por litro. Então, consequentemente, quando a gente descobre o valor do volume, então necessariamente ele segue a essa unidade, né, que a concentração foi dada, que no caso é litros, né? Então o valor é dado em litros. Vocês têm alguma dúvida, gente, em relação a isso? Fale agora ou calem-se para sempre. Parece que não, né? Beleza, enfim. Então, são essas as questões. Agora eu vou parar aqui a gravação.